Já voltamos na nossa sala de visitas hoje, Dr. Jefferson Moreira conversando conosco, né? Sua sala aí agora é uma extensão da nossa, sobre essa doença, fibromialgia, que nós precisamos conversar e entender para nos livrar dela, né? Doutor, como se faz o diagnóstico da fibromialgia? O diagnóstico da fibromialgia é basicamente clínico, ou seja, vai ser baseado nas informações que o paciente, nos detalhes da dor e do quadro clínico que o paciente vai passar para o médico, associado ao exame físico, né? Muita gente pergunta, mas não tem um exame para confirmar, né? Era uma doença que até pouco tempo atrás era questionada por muitos médicos, né? Então, e até de forma pejorativa, não sabe o que tem, fala que tem fibromialgia. Na verdade, ela não aparece em exames. Exames são solicitados muitas vezes para se excluir outras causas, por exemplo, alguma doença reumatológica, né? Por exemplo, o hipotireoidismo pode causar dor, falta de vitamina, você acabou de falar da vitamina aí, pode gerar dor. Então, são exames que são solicitados vai excluindo, para exclusão. Por exclusão, excluir esse, não sobrou nada. Então. Exatamente, o diagnóstico vai ser basicamente clínico. São pontos dolorosos, chamados tender point. Antigamente se contava, tinha que ter 11 de 18, hoje em dia já não se faz mais isso, porque excluía muito paciente que tinha fibromialgia, mas basicamente é um diagnóstico clínico. Com o passar do tempo, os médicos vão se acostumando também, mesma coisa em todos. Exatamente, vai aparecendo e fica uma coisa clara. O que era questionado, hoje em dia nos congressos de dor a gente tem dias inteiros. Hoje no dia 12 de maio é o Dia Mundial de Combate à Fibromialgia. Olha aí, já tem até dia para ela. Exatamente. Que coisa, né? Nós temos hoje, doutor, uma das nossas artesãs que vem conosco aqui, linda, a Deia Faria, vai estar conosco, já está lá no cantinho nos esperando. E a Deia Faria é uma pessoa que sofre de fibromialgia, né, Deia? Isso, tem fibromialgia já há alguns anos, vários anos. Quer fazer alguma pergunta para o doutor? Pode ficar à vontade. Então, eu gostaria de saber assim, se a fibromialgia, se existe algum estudo para algum remédio definitivo, alguma coisa de cura mesmo, né? Porque ela é uma doença que muitas vezes você tem que ficar trocando de remédio, porque parece que o remédio não está tendo mais efeito, né? Então é isso que eu queria saber. Olha isso. Você troca muito de... Geralmente ele dura uns 2 anos, aí ele para de fazer efeito, aí tem que buscar outro medicamento. Há quanto tempo que você sofre? Olha, acho que uns 10 anos. 10 anos, é muito tempo, né, doutor, sentindo dores. Sem dúvida. Essa é uma dúvida muito comum no consultório, né? O que a gente tem que ter em mente é que a fibromialgia ela não tem cura definitiva, como você falou, mas ela tem tratamento, né? E é muito comum, por ser uma dor crônica, como eu falei, a gente tem modificação no centro de dor, no cérebro, é muito comum a gente começar com uma dose de medicação e o paciente volta, aquela dose já não está mais fazendo efeito, a gente aumenta e acrescentar uma segunda, uma terceira droga de classes diferentes, né? Então, o que eu costumo falar não ter cura não significa sofrimento. Não tem cura, mas tem controle. Então, acompanhamento clínico multidisciplinar, fisioterapia, profissional de educação física e médicos, né, e psicoterapeutas, a longo prazo, porque é uma doença que invariavelmente ali vai se autoajustar, uns para mais, outros para menos. Então, não tem cura, essa cura definitiva, que é a nossa grande meta para os próximos anos, mas tem tratamento. Ai, dá uma coisa na gente, uma angústia, né? Dá uma angústia, né? Porque, olha, tem 10 anos, né? E com certeza tem gente nos vendo ou que conhece alguém que tem muito mais, né, que está sofrendo dessa doença. Agora, doutor, existe no corpo não dá para fazer, não tem exame para comprovar se você tem fibromialgia, né? Você vai, o diagnóstico é clínico, a partir daquilo que você partilhar com o doutor, mas existe um ponto no corpo que dói mais do que o outro, que indique isso daí é fibromialgia ou não? Cada pessoa vai doer em um lugar diferente. Esse é um dos princípios que foi adotado pelas sociedades de reumatologia por todo mundo, né? Que são os tender points, que são pontos mais dolorosos. Então, tender points. Exatamente. Então, a gente tem um ponto frontal, tem os pontos bicipitais, esses do trapézio, e se estabeleceu durante o tempo que de 18 pontos pré-definidos, o paciente tinha que ter no mínimo 11. Isso vem sendo ao longo do tempo abandonado, porque muitas vezes o paciente tinha todo o quadro de fibromialgia, por exemplo, e tinha 9 ou 8, e ele era excluído. Não, você não tem fibromialgia. Então, hoje em dia, isso tem sido abandonado. Não está mais tão rígido. Hoje a gente se prende mais à questão
do tender points, muita dor sem um achado nos exames complementares, a questão do sono mal dormido, não reparador, a questão do cansaço, da fadiga e a questão do comportamento depressivo ansioso. Certo, doutor. Vamos aproveitar então para ver mais um mito. Será que é verdade ou será que é mentira? Isso que você vai ver agora, olha só. A dor da fibromialgia vem da cabeça. Ai, ai, ai. E aí? É mito. É mito? É mito. Vem da minha cabeça. Isso é coisa da sua cabeça, né? Como é que uma dor pode vir da cabeça? Recentemente, em setembro do ano passado, o JAMA, que é um dos jornais mais respeitados na área da medicina, da Associação Médica Americana, falou de uma epidemia que está tendo no mundo, que é justamente quando os pacientes não têm algo bem documentado através dos exames, e os médicos falam, isso é coisa da sua cabeça, né? Se por um lado, tecnicamente, pode-se dizer que é certo, porque tudo envolve neurotransmissor e a dor a gente sente na cabeça, né? Por outro lado, é muito comum o paciente, como eu falei, sair dali com o negócio, poxa, esse médico não está acreditando em mim, acham que é frescura, acham que eu estou inventando ou até estou ficando doida. É muito comum o paciente falar. Então, não é coisa da cabeça, existem os tender points, né? Existe a questão dolorosa, né? Um exame mais recente chamado termografia consegue pegar pequenas alterações de temperatura em pacientes fibromialgicos, né? Então, por mais que os neurotransmissores são envolvidos na gênese de qualquer dor, dizer que a fibromialgia é pura e simplesmente coisa da cabeça do paciente é errado. Você passou por isso, Odeia? Alguém já disse para você, isso é coisa da sua cabeça, Odeia, no começo talvez? No começo todo mundo fala, né? Isso é frescura, isso não é nada, né? Coisa da sua cabeça, mas não é. A dor é bem intensa em vários lugares. Toma um relaxante muscular. Toma um relaxante muscular, só que assim, relaxante muscular, pelo menos para mim, não funciona. A dor é uma dor diferente. Sim, então é bom que as famílias que estejam nos vendo agora, viu, prestem atenção nisso, né, para não dizer, porque o doutor estava falando, né, depende também da vida que a pessoa vive, né, porque a fibromialgia é interessante que quando a pessoa que tem fibromialgia, ela está num momento feliz da vida, não ataca, doutor. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a Drica está falando, tá? A sensação que eu tenho é que ficar feliz cura a fibromialgia, né? Agora, como é que mantém essa felicidade? Então, a pessoa precisa fazer um tratamento psicológico, emocional também. É consenso que o sucesso vai depender de uma abordagem multidisciplinar, né? Então, não tem o médico excelente, o exame bom e o remédio sensacional que vai dar, isso tratou meu problema. Não, a pessoa vai ter que ter uma reeducação alimentar, de atividade física, de psicoterapia, né? Buscar fontes de prazer, né? Amigo, de prazer, sei lá, família, namorar, casar, não sei. Né? E é o que eu falei, isso vai de cada pessoa. A fonte de prazer para uma pessoa pode ser um grupo de oração, da outra uma técnica de medicação, de outra ajudar alguém na instituição. Ajudar, uma atividade voluntária. Enfim, com essa abordagem multidisciplinar, é uma coisa crônica que está vindo de longa data, mas a gente vai tratar de médio para longo prazo e com sucesso. Tá certo. Vamos ver mais um mito e verdade? Então, estou gostando desse negócio de mito e verdade. É verdade ou é mentira? Vamos ver. A fibromialgia é um tipo de artrite. Eita, e agora? É mito. É mito? Parece, mas não é, né, doutor? Olha lá, é mito. Não é um tipo de artrite. Artrite, né? Tudo que é it em medicina, inflamação. A artrite, inflamação de uma articulação. E a fibromialgia é uma dor músculo-esquelética, né? Então, dói músculo, dói até a pele. Não tem a inflamação ali. Tem a inflamação, mas não pura e simplesmente da artrose, da artrite, né? Da articulação. Então, o paciente refere que dói a pele, dói o músculo, dói ligamento, né? Então, por mais que tenha um estado de inflamatório, ela é muito mais caracterizada por uma queda do limiar de dor do paciente, ou seja, o paciente fica mais sensível. É comum o paciente falar, doutor, pancadinha que eu dou, um abraço que uma pessoa vem me dar. Você imagina apertar a mão de um amigo meu, eu sinto dor. Quer dizer, ele está mais sensível à dor, diferente de uma artrite, de uma artrose e de outras doenças reumatológicas, que a gente tem ali a dor focada nas articulações. É interessante porque antigamente as pessoas falavam assim, eu estou com uma dor na perna, eu tenho reumatismo, né? Dói aqui meu braço, nossa, eu tenho reumatismo, tudo era reumatismo, agora passou para a fibromialgia. Mas será que tem relação? Qual a relação da fibromialgia com a reumatologia?
Vamos ver um VT que fala sobre isso, doutor? Olha só, gente, presta atenção. A fibromialgia, ela apresenta dores articulares como parte dos sintomas, além de outros sintomas, né? No momento do diagnóstico, o médico tem que avaliar se aquelas dores articulares são secundárias à fibromialgia ou se existe alguma outra causa, né? Então, durante o diagnóstico de fibromialgia, são feitas várias perguntas para o paciente a respeito das dores e outros sintomas que acompanham a fibromialgia, além das dores, e alguns exames são solicitados para que a gente possa afastar outras doenças, né? Então, o diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico, a gente chama assim, é um diagnóstico de exclusão. A gente exclui que o paciente não tem outras doenças e então faz o diagnóstico, que é um diagnóstico clínico de fibromialgia. Não existe um exame específico de sangue que dê o diagnóstico de fibromialgia. Mas o médico tem sim que pedir alguns exames de sangue para descartar que o doente não tem outras doenças diferentes da fibromialgia. O tratamento da fibromialgia não é apenas medicamentoso, então não é só dar o medicamento. Existem medicamentos que ajudam no tratamento, da dor principalmente. Mas além do tratamento medicamentoso, com remédios escolhidos pelo especialista, o tratamento também da fibromialgia tem uma parte muito importante, que é a parte da atividade física, da melhora da qualidade de vida e, de certa forma, também da melhora da parte emocional e psicológica do paciente. Tudo isso vem junto. Então, nós temos o tratamento farmacológico, medicamentoso, que é auxiliado aí por um tratamento da parte de atividade física e de melhora de qualidade de vida do paciente. Doutor, bem aquilo que o senhor falou, né? Tem que ter uma vida equilibrada em todos os pontos, né? Então, o que acontece? Se precisa praticar atividade física, comer bem ou ter outras formas de lazer, o mundo hoje moderno, vou fazer essa pergunta que eu fiquei curiosa a partir daquilo que a doutora falou ali, ajuda a piorar a situação da fibromialgia na pessoa? Por exemplo, redes sociais, ficar o tempo todo ali parado. Então, quando ela vê, já passou o tempo. Aí não consegue mais fazer atividade física ou não consegue mais ir encontrar a pessoa para tomar um chá, né? Fica só tomando chá ali pelo WhatsApp e não dá certo. Isso também influencia? Não tenha dúvida. Alguns trabalhos já mostraram, né, que de questão de 10, 20, 30 anos para cá, a distância percorrida pelas pessoas hoje em dia estão muito menores, né? Hoje em dia você sai da sua casa, entra no seu carro, para no estacionamento, é elevador, é escada rolante, né? E aquele tempo que você ia para ir num parque, numa praça, na academia, hoje em dia, como você falou, é rede social. Então, o mundo moderno ele traz muita comodidade, né? Muita praticidade, mas também... Falta movimento, né? Falta movimento. Então, as consequências estão começando a surgir por aí. Exatamente. Esse fim de semana, meu filho, o Léo Vinícius, ele tem 10 anos de idade, foi jogar bola, voltou em 5 minutos. O que aconteceu? Cansei. O quê? Meu marido ficou tão bravo, derrubou nele. Ele falou, você vai voltar lá, moleque. O moleque não pode cansar de jogar bola em 5 minutos, né? Exato. Como é que pode? Fica parado o tempo todo. Aí, acabou. Agora, até o final das férias, não tem celular mais não, nem nada dessas coisas. Vai brincar lá fora. Correto. Como é que pode? Agora, você imagina os adultos, né? Que a gente já traz uma indisposição, assim, para a prática física. Doutor, o que fazer para amenizar a dor da fibromialgia? A gente já falou disso, né? Que é essa questão. Agora, existe um caminho que a pessoa pode percorrer sem seus remédios, sem ser atividade física? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho muito importante isso, esse outro lado da vida. A questão comportamental, né? Quando o paciente entra no meu consultório encaminhado por fibromialgia, muitas vezes já passou por vários profissionais, ele está desacreditado, né? Então, é estabelecida ali uma relação de cumplicidade, né? É o que eu falei, é muito fácil para o médico que está recebendo um paciente ali sofrendo com dor generalizada, chegar para ele, pegar uma prescrição e falar, vai para a academia, vai fazer atividade física. O paciente está com dor, né? Está ansioso, está deprimido. Então, é o que eu falo, vai ser entrado com medicação, vai ser entrado com uma recomendação de fisioterapia e tudo mais, mas ele tem que trabalhar a questão psicológica, o lado que ele vai ver a vida, né? Ele tem que saber ali que é uma relação de cumplicidade, a família tem que acolher esse paciente. Se ele está infeliz em algum momento, ele precisa resolver essa situação. Ele precisa resolver, né? É muito comum hoje em dia, tanto o médico quanto o paciente, querer terceirizar
né, a resolução do seu problema. Então, eu vou procurar um médico, ele vai passar o exame muito bom e o remédio mais novo que tiver e eu vou resolver. Tudo bem, isso eu vou me reconciliar lá com a minha irmã, por exemplo. Tá? Exatamente. Não vai, né? Não vai resolver esse problema. O que eu estou fazendo a minha parte, o remédio está fazendo dele, mas o que você está fazendo? Você continua comendo a mesma coisa que você está comendo? Você continua no sofá o dia inteiro? Você continua na rede social o dia inteiro? Então, isso tem que ser trabalhado. Tem que ser uma relação de cumplicidade ali, que isso vai levar a maiores taxas de sucesso, sem dúvida. Certo. Tem um comentário nas nossas redes sociais no Facebook, porque tem muita gente nos vendo que tem a doença, né? E ela fala como ela convive com a fibromialgia. Vamos dar uma olhadinha para ver quem é que está participando conosco lá no nosso Facebook? É a Célia Bovici. Oi, Drica. Oi, Célia e Dr. Jefferson. Tenho fibromialgia e trato com antidepressivo e hidroginástica, pois tenho paralisia infantil na perna direita e o joelho esquerdo com artrose. Desde que iniciei o tratamento com antidepressivo, não tive mais crise e as dores são controláveis. Beijos, beijos para você, Célia, minha querida. Espero que você realmente melhore cada vez mais, tá bom? Doutor, o antidepressivo, né? De novo aí aparecendo. Exatamente. Parabéns para a Célia, né? Principalmente por ter seguido as orientações e partido para a hidroginástica, que é excelente, né? A hidroginástica, ela reduz o impacto numa pessoa que tiver, por exemplo, uma artrose no joelho, como ela tem, né? A água, a resistência da água funciona mais ou menos como um pezinho de uma musculação, né? Como eu falei, o fibromialgico, ele para, ele trava e a musculatura vai enfraquecendo cada vez mais e os problemas só vão aumentando, né? Então, hoje em dia, os antidepressivos que a gente falou, né, da amitriptilina, que a Conceição comentou que usa, a gente tem coisa muito mais moderna hoje, como os antidepressivos de ação dual, né, que estão trazendo benefícios muito grandes para a área da dor, né? E muitas vezes a gente entra com um anticonvulsivante, uma pregabalina, o relaxante muscular, que a DEA também utilizou. Mas dificilmente a gente vê um paciente ter um sucesso falando, tomei tal medicação. Sempre vem com esse, associado a um comentário desse como o da Célia, né? Eu comecei hidroginástica, eu fui no trabalho voluntário, eu procurei uma psicoterapia, comecei a fazer natação. É vida, né? Começou Exatamente. a viver e aí as coisas começam a se ajeitar, parece que na alma e também no corpo, né? Exatamente. Dá tempo da gente ver mais um mito e verdade? Vamos ver mais um. Gostei disso, né? Vamos ver mais um. É verdade ou é mentira? A fibromialgia é uma doença de idosos. Mais um mito. Mais um mito. Foi a primeira, não, foi a segunda pergunta, né? Se tinha idade para adquirir a doença, então é um mito, não é uma doença de idosos. É um mito, né? Como eu falei, ela vem aí na terceira década de vida, terceira e quarta década de vida. Então, na verdade, o pico em mulheres é por volta dos 35 anos. Então, se você for parar para analisar, é a fase plenamente que a mulher está plena e ativa, né? Seja no trabalho, na maternidade, na vida do lar, do casal, enfim, vai gerar uma limitação muito grande, né? Aquela pessoa que vai falar, poxa, fulana no trabalho está sempre reclamando, está sempre com dor, né? E faz tudo que é exame e não aparece nada. Então, não, pode ter uma incidência nas mulheres ali 50, 60 anos grande, mas muita mulher tem por volta dos 30 e poucos anos. Não é uma doença de idosos. É isso aí, doutor. Considerações finais médicas de um neurologista para quem está em casa acompanhando a nossa conversa. A fibromialgia é uma doença que a gente está cada vez mais aprendendo e descobrindo os detalhes dela. A gente espera que nos próximos anos a gente realmente alcance a cura, né? E não desista. Se a gente tem que falar uma mensagem, não desista. Procure ajuda, né? Se esclareça, procure saber. Não se automedicar, tomar os remédios que forem prescritos e mova-se, né? Mantenha-se em movimento, procure ajuda, não desista. É isso mesmo, gente. Eu digo para você o seguinte, procure saber o que aconteceu antes de você começar a ter fibromialgia. Investigue a sua vida pessoal. E o que aconteceu naquele momento que as dores começaram? O que estava acontecendo à sua volta? É importante você dar uma voltinha lá dentro da sua alma e do seu coração e saber como é que estão as coisas ali, o seu nível de felicidade, onde ele está. De 5 para cima, de 5 para baixo. Resolva a sua vida, não tenha medo de enfrentar, não. Porque isso também vai te ajudar a se livrar dessas dores e dessa doença. Tenho certeza disso. Seja feliz, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa casa. Seja bem-vindo, venha sempre. Sempre um prazer. Obrigada.